só na dançadinha, né? Só na música. Pois é, gente. Ó, que delícia ter vocês aí do outro lado da telinha. Já participaram do nosso programa hoje? Se não, tá perdendo tempo, viu? Pode fazer isso agora. Através das nossas redes sociais, que é o @programa Profissão Mulher Oficial. Através do nosso e-mail, que é o produçãoppm@gmail.com, e também através do nosso WhatsApp, que é o 11 94588 6161. E, aliás, como eu vivo dizendo aqui através das nossas redes sociais, foi assim que eu conheci o Luciano. O Luciano Cristiano, gente, se você não nos acompanhou no primeiro bloco, o Luciano nasceu surdo, né? E se você contar isso assim para qualquer pessoa, vai falar, olha, então ele foi diagnosticado quando criança. Não. O Luciano nasceu na Paraíba e, por falta de informação dos pais, eles só perceberam que ele tinha esse problema de audição quando ele já estava em São Paulo e aos 18 anos. É isso, David? Correto, Fernanda. Só aos 18 anos, quando o Só aos Luciano 18 chegou aqui. anos, ele teve a ciência de conhecer Libras, né? E por essa Libras ele começou a ter contato com outros surdos e aprender um pouco dessa língua, né? Que ele não tinha conhecimento, não tinha nem noção. A família também não tinha uma ajuda, não podia estar levando ele nessas ONG, nessas escolas especiais. Então, o intuito dele é vir para São Paulo para conseguir uma oportunidade melhor para a vida dele. Olha que coisa, gente. Você imagina só, a gente vive num mundo muito difícil, a gente vive num mundo onde as pessoas defendem a bandeira do não preconceito, seja o preconceito racial, seja o preconceito social, de gênero, enfim. Só que a grande maioria, eu sempre falo isso aqui, inclusive quero mandar um beijo para o meu amigo Netinho, que fez um post incrível essa semana, mostrando eu diria assim, que uma coisa horrorosa que aconteceu numa cidade do Paraná, onde uma pessoa gravou uma discussão com uma mulher, e essa mulher o humilhava constantemente, fortemente, usando o adjetivo de que ele era desprovido de inteligência, ele era, essa pessoa, né, era desprovido de qualquer coisa simplesmente porque era negro. Então, assim, a gente vê as televisões comentando sobre esses assuntos, falando da discriminação, falando do preconceito, mas esse é o meu ponto de vista, tá? Muitas vezes apenas para se promover. Né? É difícil, as pessoas que realmente usam essa causa e se nojam com uma situação dessa, sentem vergonha de chamar o outro de ser humano, de falar que é da mesma espécie, e eu sou assim. Eu abomino qualquer tipo de preconceito, mas eu abomino verdadeiramente, do fundo da minha alma. Eu acho que uma pessoa que se sente melhor do que a outra, seja pela cor da pele, seja porque ela tem mais dinheiro, seja porque ela está ali com todas as suas faculdades mentais, emocionais, intelectuais, da forma que deveria ser, como a gente impõe, é tão pequeno, é mísero, é pobre de espírito, sabe? São pessoas que deveriam ser afastadas, vai lá, mandada para Marte, viu, doutora? Mandada para um outro lugar para não fazer mais parte da nossa sociedade. Isso é o que eu acho do fundo do meu coração. E, infelizmente, as pessoas que têm alguma deficiência, muitas vezes também são vítimas de preconceito. Quando não é preconceito, eu acho que é um descaso, muitas vezes, dos nossos governantes, porque elas não têm as ferramentas necessárias para que elas consigam conviver normalmente conosco. Se a pessoa ela tem uma deficiência, ela deve ser atendida naquela deficiência. É obrigação do nosso governo, não é caridade, é obrigação. Todos nós somos completamente iguais. Então, se alguém tem alguma dificuldade, o mínimo de obrigação que a gente tem por pagar impostos, né, por acreditar num político, eleições está aí quando você vai lá e bota o seu dedinho e vota em alguém, é que essas pessoas nos respeitem como seres humanos. Mas, enfim, aqui é só um desabafo, porque eu fico muito chateada mesmo. Não sei se é o caso do Luciano, eu não sei se o Luciano já sofreu algum preconceito ou não, mas é falando assim de forma geral. Né, David? E olha, a gente colocou o David para dançar aqui hoje, porque não está fácil, não. Ele está traduzindo tudo, eu falo muito rápido, né, David? Sim,
Sim, Luciana, é difícil porque Ah, sim. desculpa. É difícil porque eu tenho que, além de estar expressando os sinais, eu preciso estar fazendo aquela tradução simultânea, trocar o português para Libras, porque são línguas, duas línguas diferentes. Quando o surdo entra numa escola especial, a primeira língua que ele aprende é a Libras. Depois ele aprende o português. Então esse retardo é muito grande. Então lá para Entendi. os 20, 23, ele vai aprender um pouquinho do português para ele conseguir estar comunicando em jeito modo geral Tá. para a sociedade. Então foi um pouco difícil para ele também, além dos preconceitos que ele enfrentou sozinho, em questão daquela barreira de comunicação nas instituições e governais, porque não tem um intérprete, não tem um profissional nessa área para estar ajudando. Pois é, muito triste ouvir um relato como esse. E você, David, por que intérprete dessa língua, é Libras que chama, né? Língua de sinais brasileira, Libras. O meu interesse, né, foi em questão de estar ajudando, porque eu vi essa comunidade numa igreja e despertou aquele interesse assim do nada, e eu comecei a procurar para saber como era, como eu consegui entrar nessa comunidade surda, porque não era visível, né? Então a gente não vê na rua muito frequentemente, a gente não vê em televisões, a gente não vê em cinemas, em teatro, então assim é muito escondido da sociedade. E o meu interesse de entrar para estar aprendendo essa língua, para a gente conseguir mostrar mais para o mundo que eles existem. Então, assim, é esse propósito que eu tomei na minha vida de me formar nessa área, de estar trabalhando junto com eles, então me motivou muito a permanecer e continuar com conhecimento, adquirindo mais experiência ao longo desses anos. Olha que interessante, gente. O amor nasce onde a gente menos espera, né, doutora? Sim, eu estava ouvindo você falar e você imagina, se o nosso sistema de saúde já é debilitado, imagina vincular o sistema de saúde com a área social para poder trazer essas informações e poder socializar todas essas pessoas, né? Porque o correto é que elas estejam inseridas dentro do nosso sistema. Pois Não é. seria a gente estar apresentando aqui um encarte para essa situação. Todos nós deveríamos saber e trabalhar sobre isso, né? Com certeza. Na escola, tudo isso É deveria engraçado ser isso que tudo a uma doutora coisa falou, normal. que eu falei aqui do governo, mas, na verdade, é uma obrigação nossa, em conjunto, né, Rafa? Com certeza, com certeza. Eu até entrando um pouco nesse mérito, eu faço licenciatura em música e esse segundo semestre, no segundo semestre entrou educação inclusiva e dentro delas tem a possibilidade de a gente cursar o Libras também. Olha que Que é interessante. interessante. E a gente hoje vendo o trabalho dele mais próximo, tendo contato, eu vejo como é isso importante e como é difícil para eles se comunicarem com nós, com a gente que fala com português, que tem a possibilidade de ouvir e falar frequentemente. E a gente tem também muita dificuldade de entender o que eles dizem. Aham. E a gente eu fico meio que prestando atenção na comunicação dele e fico vendo, caramba, é muito rápido, é muita Muito coisa. rápido. E como que eu vou conseguir articular? Eu fico me imaginando como eu vou articular com um aluno, né, que eu vou futuramente prestar para ser professor, como que eu vou me articular com ele se eu não tenho esse curso? Então, tendo esse contato, essa vivência hoje, também já me motiva a procurar esse curso, tentar aprender um pouco mais, para também me comunicar com futuros alunos, né? Agora, uma coisa interessante aqui, que chama atenção, né? A gente está falando, mas isso, é como a doutora falou, isso não é aprendido, isso não é ensinado em nenhum lugar para nós, a não ser em escolas especiais. Por que não a gente ter isso no calendário escolar? Para que essas pessoas se sintam mais integradas ao nosso dia a dia, né? Porque eu acho que você acaba criando uma diferença também. É fácil falar, não tem preconceito, mas por que essa diferença? Por que não no dia a dia? Tem escola que ensina religião, né? Tem escola que Sim. ensina outro idioma, por exemplo, o inglês, o francês. Por que não a Libra? Por que não aproximar as pessoas? Eu acho que seria muito fantástico. fácil, né? Porque as crianças, elas não têm preconceito. É Elas verdade? já vêm sem preconceito. Colocar uma situação como essa, e colocar pessoas que tenham essa dificuldade de audição junto com crianças, elas naturalmente, eu já vi uma situação com os meus filhos, eles tinham um amigo que ele não tinha os braços. E eles conviviam de uma normalidade, o que tinha de fazer, que às vezes ele dava o pé para amarrar
o tênis e eles tratavam assim, ei, né? Assim, Aham. tipo, como se fosse um amigo, de novo. Aham. Nada de E diferenças. é assim que tem que ser. E é assim que tem que ser. E as crianças, elas nos explicam, nos mostram que é assim que tem que ser, né? Com certeza. David, nessa trajetória toda do Luciano, né, quando ele saiu da Paraíba, veio para cá para conseguir entender o que estava acontecendo, procurar se adequar a uma forma de se expressar, qual foi a maior dificuldade dele? Então, Fernanda, a maior dificuldade dele, desde quando ele saiu da Paraíba até vir esse trajeto para São Paulo, ele percebeu muito que tem aquela deficiência, porque ele sente que não é ele que é deficiente, a sociedade é deficiente em questão de conhecimento, a sociedade não buscou e às vezes não é apresentado pela mídia. Então, assim, ele sofreu muito com a família, sofreu muito com os amigos também que distanciaram dele por conta dessa deficiência, essa falta de comunicação mais explícita. E ele também não tinha conhecimento de língua nenhuma, porque não sabia escrever, não sabia ler. E foi difícil muito para ele se comunicar com outras pessoas, porque as pessoas não entendiam. Então, aquela forma meio de mímica, né? Você apresentar um chocolate, um leite. Então, aquela expressão facial, com corporal, às vezes a pessoa conseguia entender. Ou na hora de estar em um lugar, pedir uma informação, era muito difícil, então ele tinha que se virar totalmente sozinho e procurar algum tipo de ajuda em alguma instituição de ensino, uma escola especial, uma ONG. E até procurar esse tipo de ONG é um processo muito longo, demora demais. E às vezes é um pouco mais rígida, porque ele não tinha documentos necessários para estar ingressando a estudar, a estar entrando em uma comunidade. A comunicação foi a base mais difícil entre essa trajetória da Paraíba até São Paulo. E ele foi criando ao longo do tempo amigos, né? Esses amigos foram ajudando ele. Ele viu que a língua de sinais existia, que isso fazia parte da vida dele, e ele começou a buscar. E nessa trajetória de buscar o conhecimento, começou a conhecer muitas pessoas e teve oportunidade. Mas, assim, ele agradece toda a comunidade surda por ter ajudado ele, porque ele não tinha conhecimento nenhuma da Libras. E essa trajetória dele influiu muito hoje na experiência dele. Hoje ele trabalha e tem uma vida social normal. Palmas para o Luciano aí, ó, que, na verdade, é um vencedor maravilhoso diante a esse... Eu diria que esse mundo que a gente vive, que não é fácil, não é brincadeira, né? Então, quando a gente que é dito, né, dito assim, como tem tudo normal, está tudo do jeito que tem que ser, já tem dificuldade, você imagina para quem não está. Nós vamos para um rápido intervalo e não sai daí que a gente já continua. É bate lá, volta cá.